Olá, mais uma semana, estamos nos encontrando aqui para realizar o nosso Evangelho no Lar. Muito feliz de semana após semana, mais gente está acompanhando. Isso é incrível e eu fico muito grato, muito grato. Espero que a semana tenha sido próspera, que você tenha podido fazer a diferença para você e para os outros ao seu redor. Que seus olhos estejam vendo um mundo um pouco mais colorido. Que você esteja mais agradecido pelo dom da vida, pela possibilidade da gente ter um teto, uma casa, um cobertor nessas noites frias que fizeram, e que principalmente a sua fé esteja ainda mais forte, que você esteja podendo sentir ainda mais próximo do Pai, mais próximo do seu protetor, do seu guia, de nossa Mãe Maria. Bom, irmãos e irmãs, vamos começar então o nosso Evangelho. Espero que você já tenha pego o seu copo d'água, colocado aí ao seu lado. Senhor, Tu que és todo poder e bondade, pedimos, Pai, humildemente, pela Tua misericórdia, para que possamos fazer o Evangelho no Lar de hoje, agradecendo a cada irmão que está podendo ouvir, que nós estamos podendo chegar até ele, que as palavras que serão estudadas, serão ditas aqui, sejam como gotas balsâmicas no auxílio para essa jornada que ainda temos tanto ainda a percorrer. Primeiramente, Pai, pedimos desculpa pela nossa ignorância, por ainda estarmos tão longe de atingirmos a perfeição e até mesmo de entender cada desígnio seu. Por isso, Pai, tende misericórdia de nós, tende piedade de nós, nos auxilie, porque ainda somos fracos, ainda estamos longe de uma aura de luz, mas tudo que queremos é fazer por merecer. Nos guie, Pai, seja a luz diante da nossa ignorância. Pedimos, Pai, a intercessão e a presença dos nossos amigos de luz, do nosso protetor, nosso guia, para que possamos abrir a página do Evangelho, a lição necessária para essa semana. Amplie a nossa fé, Pai. Nos ajude a melhorar. Abri o Evangelho aqui no capítulo 7. No capítulo 7. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai,
Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por a ter ocultado dos doutos e aos prudentes, muito mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre que se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Isso quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela a dos céus aos simples e aos humildes que diante dele se prostam. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que esses últimos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que aqueles que supõem na posse de toda a luz e imagem, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los para si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, assim como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhe apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhes o que se deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens que proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhes queiram impor. Escuta bondoso o que a ele se dirige humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. É mais uma lição de humildade. Não é a primeira vez que sai. E é interessante, dificilmente a gente encontra alguém, isso colocando a mim mesmo nessa situação. Difícil a gente não se imaginar humilde, né? Todo mundo se acha humilde. Todo mundo se acha merecedor. Não obstante, às vezes se acha prejudicado, abandonado. Bem,
primeira coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que nós servimos a Deus e não o contrário. Deus não é nosso funcionário. Ele nos ajuda, sim, como um bom patrão. Mas ele tem exigências muito maiores, vê as coisas muito mais adiante do que nós, sabe muito mais do que nós, infinitamente mais. E a humildade também está nisso, da gente entender que ele, sim, é por nós, mas é ele quem decide o que faz, como faz, quando faz, e não a gente. Não é com as nossas birras, às vezes infantis, que vamos fazer as coisas mudarem. A gente precisa ser mais forte diante de tudo e confiar nele. Existem apenas duas formas, de fato, críveis de se chegar ao Pai. A primeira é através da humildade e a segunda é através da caridade. Não importa a religião, não importa até se você acredita ou não, essas duas coisas salvam: humildade e caridade. E esse talvez seja o maior ensinamento que precisamos manter. Manter a nossa fé firme, sabendo que Deus é por nós, sem as exigências que fazemos, sem escorregar nos contratempos, nas infelicidades que a vida traz a cada um de nós, sempre. Temos momentos bons, saibamos agradecê-los também, já que muitas vezes viramos as costas quando coisas boas nos vêm e lembramos de Deus apenas nos nossos martírios. Sejamos humildes, irmãos, sejamos caridosos, sejamos melhores. E assim, Pai, agradeço infinitamente pela lição, pela presença, pelo Teu amor a cada um de nós, por toda essa humanidade que precisa tanto, tanto, tanto de Ti. E apesar de todos os tempos, todas as misérias e dificuldades, queremos estar cada vez mais perto de Ti. Nos ajude nisso, Pai. Nos ajude. Ainda somos cegos, ainda somos ínfimos e ignorantes. Dai-nos a alegria e a misericórdia de tê-lo cada dia mais próximo, nos ajudando, guiando e transformando.
Assim seja. Graças a Deus.